Nessa videoaula nós vamos falar das operações com conjuntos. A gente vai trabalhar aqui as principais operações envolvendo dois ou mais conjuntos. A primeira operação que a gente vai falar é sobre a união de conjuntos. Bem, o que é você unir dois ou mais conjuntos? É bem simples. Unir dois ou mais conjuntos é simplesmente você juntar os elementos desses conjuntos em um único conjunto. E esse único conjunto que você forma juntando os elementos dos outros conjuntos é chamado de conjunto união. Dessa forma, imaginemos que eu tenha dois conjuntos A e B. Na hora que eu junto os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, eu vou encontrar o conjunto união que eu chamo de A união de B. Essa operação de união de conjuntos é representada por esse U que você percebe aí representado entre o A e o B. E o que é o conjunto A união de B? É o conjunto dos elementos X, tal que ou esse X pertence ao conjunto A, ou esse X pertence ao conjunto B. Ou seja, você pegar o conjunto A e unir ao conjunto B, é você formar um novo conjunto, onde cada elemento desse novo conjunto ou pertence ao conjunto A, ou pertence ao conjunto B. Dessa forma, eu já trago aqui um primeiro exemplo para a gente ver como é que funciona a união de conjuntos na prática. Dados os conjuntos, o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 6 e 9, e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, eu quero determinar o conjunto A união de B. Como eu disse para vocês, é só a gente pegar os elementos do conjunto A e juntar com os elementos do conjunto B. Então, o que você vai fazer? Colocando em ordem crescente, eu pego o 0, que é do conjunto A. Depois eu pego o 1, que é do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo. Em seguida, eu pego o 2 do conjunto A. Logo depois, eu pego o 3, que está no conjunto A e no conjunto B. Em seguida, a gente toma o 5, que está no conjunto B. O 6 que está no conjunto A, o 7 que está no conjunto B e o 9 que está no conjunto A. De maneira que o conjunto A união de B é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9. Então percebam o que eu falei. A operação de união de conjuntos é uma operação bem simples, que é só você pegar os elementos dos dois ou mais conjuntos e juntar em um único conjunto, chamado de conjunto união. A próxima operação entre conjuntos que eu vou falar é sobre a intersecção de conjuntos. Bem, interseccionar dois ou mais conjuntos é simplesmente pegar os elementos que se repetem em todos os conjuntos. Você olha os elementos que se repetem em todos os conjuntos e com esses elementos que se repetem, você vai montar um outro conjunto chamado de conjunto intersecção. Bem, a gente vai representar o conjunto intersecção por um U virado. Então, se você tem dois conjuntos A e B, a intersecção do conjunto A com o conjunto B, o conjunto intersecção é esse Uzinho virado que a gente está observando aí na tela, com B. E o que é o conjunto A intersecção com B? Bem, o conjunto A intersecção com B, ele vai pegar todos os elementos X, tal que esse X tem que pertencer ao conjunto A e, ao mesmo tempo, tem que pertencer ao conjunto B. Porque, como eu falei, a intersecção ela vai pegar os elementos que se repetem nos dois ou mais conjuntos. Então, o elemento tem que pertencer aos conjuntos A e B ao mesmo tempo, simultaneamente. Novamente trago um exemplo já para a gente observar como é que se trabalha com a intersecção de conjuntos. Eu peguei os mesmos conjuntos A e B do item anterior, do exemplo anterior, só para a gente ver a diferença, e eu quero determinar a intersecção do conjunto A com o conjunto B. Lembrem do que eu falei, a intersecção é só olhar quem se repete nos dois conjuntos. Por exemplo, o 0 não se repete nos dois conjuntos, o 1 se repete, então o 1 está na intersecção. O 2 não se repete nos dois conjuntos, mas o 3 se repete, então o 3 está na intersecção. Além disso, o 5, o 6, o 7 e o 9 não se repetem nos dois conjuntos, então eles não estarão na intersecção.
De maneira que apenas se repetem nos dois conjuntos o 1 e o 3. Então, a intersecção do conjunto A com o conjunto B é formada apenas pelos elementos 1 e 3. Vamos para a próxima operação entre conjuntos. Diferença de conjuntos, também chamada de subtração de conjuntos. Bem, a gente obtém a diferença entre dois conjuntos, A e B, fixando o conjunto A e dele retirando os elementos que também se repetem, que também estão no conjunto B. E com isso a gente obtém um conjunto chamado de conjunto diferença. Então vamos lá, repetindo. Imaginemos que eu queira calcular a diferença de conjuntos A menos B. Então você fixa o conjunto A e vai lá no conjunto A e retira dele os elementos que se repetem no conjunto B. Na hora que você vai no conjunto A e retira quem se repete no conjunto B, o que sobra é o chamado conjunto diferença A menos B. Para isso, então, dados dois conjuntos A e B, o conjunto diferença será representado por A menos B. Ele será tal que os seus elementos x são de modo que o x pertence ao conjunto A, mas esse x não pertence ao conjunto B. Por que que os elementos do conjunto diferença A menos B pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B? Por causa do que eu disse. Fixa o conjunto A, então tem que pertencer ao conjunto A e retira a intersecção. Na hora que eu retiro a intersecção, eu estou retirando aqueles que pertenciam ao conjunto B. Então, os que sobram lá não pertencem ao conjunto B. Bem, trago de novo aquele exemplo para nós treinarmos como é que eu faço a diferença entre os conjuntos. Então, eu trago o conjunto A da mesma forma, o conjunto B da mesma forma, e eu quero saber no item A quanto é que é A menos B. Lembrem, se eu quero A menos B, eu vou fixar o conjunto A, então observem o conjunto A, e dele eu vou retirar quem se repete no conjunto B. Lembrando que nós já vimos que a intersecção do A com o B, ela tem apenas os elementos 1 e 3. Então, fixo o conjunto A, tem o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 6, 9. Desse conjunto, agora retire o 1 e o 3 que estão no conjunto B. Na hora que eu retirei o 1 e o 3, vai sobrar então um conjunto com os elementos 0, 2, 6 e 9. Então, A menos B será o conjunto de elementos 0, 2, 6 e 9. Bem, só que a operação de diferença de conjuntos ela não é comutativa. A menos B é diferente de B menos A. Desse modo, então, vou calcular no item B quanto é B menos A. Vamos lembrar, se eu quero B menos A, agora eu vou fixar o conjunto B. Então, observemos o conjunto B com os elementos 1, 3, 5 e 7. E dele eu vou retirar quem se repete no conjunto A. Ou seja, dele eu vou retirar o 1 e o 3. Se do conjunto B eu retirar o 1 e o 3, vai sobrar apenas o 5 e o 7. Então, desse modo, nós temos que B menos A será o conjunto formado apenas pelos elementos 5 e 7. Isso, claro, eu fiz para mostrar para vocês como a diferença de conjuntos ela não é comutativa. A menos B quase sempre é diferente de B menos A. Vamos para um próximo exemplo. Dados os conjuntos A de elementos 3, 4 e 5, o conjunto B de elementos 1, 2, 4 e 5, e o conjunto C de elementos 2, 5 e 6, determine no item A união com B. Nós já vimos que a união ela é bem simples, é só pegar quem está no conjunto A e juntar com quem está no conjunto B. Fazendo a junção, então, colocando em ordem, eu vou pegar o 1 e o 2 que está no conjunto B, o 3 que está no conjunto A, o 4 e o 5 que está nos dois conjuntos. De maneira, então, que a união de B é formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. O item B, eu quero a interseção com B. Vamos lembrar que a interseção é quem se repete nos dois conjuntos. Olhemos para o conjunto A e para o conjunto B, e aí a gente vai perceber que apenas os elementos 4 e 5 se repetem nos dois conjuntos. Então, a interseção de A com B, formada pelos elementos 4 e 5.
O item C, eu quero A interseção com B, interseção com C. O que é a interseção desses três conjuntos? É você pegar apenas os elementos que se repetem nos três conjuntos. Se você observar o conjunto A, 3, 4, 5, o conjunto B, 1, 2, 4, 5, e o conjunto C, 2, 5, 6, você vai perceber que apenas um elemento se repete nos três, que é exatamente o elemento 5. Então, A interseção com B, interseção com C, é formada apenas pelo elemento 5. O item D, eu quero B menos C, ou seja, diferença de conjuntos. Como eu quero B menos C, o que nós vamos fazer? Fixa o conjunto B e dele retira quem está também no conjunto C. Dos elementos do conjunto B, 1, 2, 4, 5, estão no conjunto C o 2 e o 5. Então, se de 1, 2, 4, 5 eu retiro o 2 e o 5, vai sobrar então o 1 e o 4. Então, nós temos que B menos C é formado pelos elementos 1 e 4. O item E, eu quero o contrário. Eu quero C menos B. Então, o que eu faço? Fixa o conjunto C e dele retira quem também está no conjunto B. Agora é o contrário. O conjunto C tem elementos 2, 5 e 6. Desse 2, 5 e 6, você observa que o 2 e o 5 estão no conjunto B. Então, 2, 5, 6, você retira o 2 e o 5, vai sobrar apenas o 6. Desse modo, C menos B vai ter um único elemento, é um conjunto unitário, onde o único elemento é o 6. Bem, nós vamos agora representar, através do diagrama de Venn, essas operações entre conjuntos que nós acabamos de estudar. Para isso, então, nós vamos considerar dois conjuntos, A e B, e através desses conjuntos, A e B, nós vamos, então, demonstrar, através do diagrama, como é que ficam as operações de união, interseção e diferença de conjuntos. Vamos lá, então. Tomemos aqui o conjunto A. Tomemos aqui o conjunto B. Bem, primeiro nós vamos falar da união, né? Como a união do conjunto A com o conjunto B é só você juntar quem está nos dois conjuntos, então na hora que você tem os dois conjuntos, a união entre eles vai ser você pegar todos os elementos que estão dentro desses dois conjuntos. Juntar tudo. Na hora que você junta tudo, você tem aí em azul, representando através do diagrama, como fica a união do conjunto A com o conjunto B. Para a interseção agora, vamos lembrar que a interseção é apenas quem se repete nos dois conjuntos. Quem vai se repetir nos conjuntos A e B é exatamente a área que está sobreposta, ou seja, a área que os dois conjuntos estão um sobre o outro. Então, essa parte aqui de sobreposição, ela vai representar a intersecção do conjunto A com o conjunto B. Bem, por fim, nós vamos falar da diferença do conjunto A pelo conjunto B, ou seja, pela diferença A menos B. Vamos lembrar que a diferença de conjuntos A menos B, você vai pegar o conjunto A, então vamos dar uma olhada para o conjunto A, e dele você vai retirar quem se repete no conjunto B. Bem, então você vai retirar a interseção. Se do conjunto A eu retiro a interseção, o que vai sobrar é essa parte aqui. Então, essa parte destacada em azul, ela representa a diferença entre os conjuntos A e B. Ou seja, ela representa a diferença A menos B. Dá também para a gente fazer a diferença B menos A, porque eu falei que a diferença de conjuntos não é comutativa. Como seria a diferença B menos A? Você vai observar o conjunto B, então vamos dar uma olhada agora para o conjunto B, e dele nós vamos retirar quem está no conjunto A. Então, dele nós vamos retirar a interseção. Na hora que eu retiro a interseção, vai sobrar então essa parte aqui como sendo a diferença B menos A. Então, isso mostra geometricamente como A menos B e B menos A não são a mesma coisa. São conjuntos diferentes. E dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos com as principais operações envolvendo conjuntos.